e fala assim: meu filho, eu te amo. Olha que maravilha. Mesmo sendo pecador, mesmo vivendo uma vida ainda cheia de falhas, cheia de dificuldades, cheia de situações, ainda Ele olha para nós, Ele fala para nós assim: ainda eu amo você ainda, da forma que você é. Eu não aceito às vezes a tua atitude, mas eu amo quem você é, porque eu te escolhi. Eu te escolhi no ventre materno, eu quero ter o prazer que você realmente viva junto comigo, diante do reino, diante da presença, diante da autoridade, porque Ele ama as nossas vidas, Ele ama o que nós somos. Ele talvez não aceita as nossas decisões muitas vezes, e Ele talvez corrige o nosso coração de tempo em tempo. E eu quero falar nessa noite, querido, num culto de Santa Ceia, o poder da ressurreição. O que é esse poder para nós? Porque às vezes nós olhamos para Cristo e nós imaginamos que Ele só é, e nós só lembramos quando há uma dificuldade, uma situação para nós. Mas Ele está o tempo todo olhando para nós e para a nossa vida. Ele está olhando o tempo todo para nós, esperando, ansiando por uma intimidade, por um tempo mais próximo, por um tempo de obediência. Querido, quando eu falo intimidade, não é que você vai deixar as tuas tarefas e viver em adoração ao Senhor. Mas quando eu falo que é intimidade, é que quando você fala com o Pai, você tem aquele momento carinhoso de conversar com Ele, e Ele colocar algo no teu coração, você lê na palavra, ou você buscar algo que venha dEle, essa intimidade de você obedecer imediatamente, não relutar, mas olhar para Ele como Deus, como Senhor na nossa vida, como aquele que está presente o tempo todo. E Ele não é um Deus que somente eu conheço, como Jó falou no dia da dificuldade, mas é um Deus que eu agora caminho também. É um Deus que eu não só conheço de ouvir falar, o testemunho de um, testemunho de outro, isso edifica a nossa vida, mas você já teve um testemunho real da parte de Deus na tua vida? Fala assim: não, Deus falou ao meu coração, Deus trouxe uma intimidade para mim, eu lembrar do poder da ressurreição, Ele vive, Ele reina dentro de mim, Ele está vivo, como Jó falou: o meu Redentor vive. Ele está vivo dentro de mim, ele não está morto, ele não está no madeiro, ele está vivo, o tempo todo, querendo ter experiências comigo nessa terra, querido, porque a terra foi dado para os filhos dele, para nós aqui que estamos aqui. A terra foi constituída, e a sabedoria e todas as coisas, foi dado, por isso que você... Está escrito na palavra que a ciência cada dia mais se avançará, e cada dia você tem visto isso. Cada dia você vê a humanidade sendo transformada. Eu fico imaginando, no primeiro século depois de Cristo, se alguém pudesse falar de um avião. Acho que o pessoal falava assim: não tem como. Nunca vai ter um negócio de aço voando pelos ares aí, te levando a 3.000 quilômetros em aproximadamente 3 horas. Não vai existir isso, daí é impossível, é jegue mesmo, é o jumentinho, é o transporte de Jesus, querido. Era a Ferrari da época, o jumentinho. E era 0 bala, ele pegou 0 bala ainda. E entrou em Jerusalém com ele. Ninguém havia montado no jumentinho. Olha, era a Ferrari da época. E aí, pensou, se aqueles homens ouvissem falar de um avião naquela época, imagina, não iria existir.
agora nós podemos falar que Jesus vai voltar. E eu penso, querido, e imagino que a humanidade, ela tem que esperar a volta do Senhor Jesus. Ela tem que começar a olhar com os olhos diferentes, não só para essa terra, porque o poder da ressurreição já aconteceu. Agora nós vamos viver a volta do Senhor Jesus. Que o poder da ressurreição já é um fato que já está vivo dentro de nós. É fácil crer. Agora eu quero falar para você, querido, numa noite de Santa Ceia, onde tem que haver conserto, porque a palavra do Senhor diz trazer a memória do Senhor sobre a nossa vida e se consertar de algumas coisas. Será que nós não precisamos do conserto da nossa vida, do que temos feito nessa terra, sem pensar na volta do Senhor Jesus, só nos nossos próprios interesses? De imaginar que o que eu faço nessa terra é muito mais importante do que Deus, do que a obra do Senhor. Sabe, amados, porque isso traz um frio dentro do meu coração, de imaginar que na palavra está dizendo que 50% vai ficar, que um vai subir e o outro vai ficar 50%. Traz um frio para nós, como filhos de Deus, porque não é só vocês que estão nessa luta, eu também estou nessa luta, todos os pastores estão nessa luta, apóstolos, semideus, ou qualquer outra área aí que possa assim titular aí, ele está dentro dessa graça que o Senhor está nos chamando, porque essa terra vai acabar. E eu não vou levar uma taxinha dela. Nada. A nossa vida para essa terra é um piscar de olhos. Não é a luta que eu venço, não é as batalhas que eu travo aqui nesse lugar, que talvez eu tenha vitória. Não é a justiça que eu penso que está sobre a minha vida, mas é o poder da ressurreição em Cristo Jesus que habita dentro de mim. Cristo conquistou tudo na cruz por amor às nossas vidas. Cristo fez, querido, através de um plano perfeito de Deus Pai. Ele enviou o seu Filho. E o poder da ressurreição, querido, é realmente ver o retorno da vida ao corpo. Nós servimos um Deus que ressuscitou, em que nenhum outro Deus que foi intitulado nessa terra aconteceu isso. Ele viveu, ele trouxe vida novamente no corpo físico. Ele ressuscitou e viveu no meio daqueles homens. E não foi só uma pessoa que viu, foi várias testemunhas. Podemos falar dos amigos que acompanhavam ali no caminho de Emaús, aqueles 2 homens, que eles não perceberam que era Jesus, mas caminhavam com ele, e ele via aqueles 2 homens que o seu coração queimava com as palavras que Jesus trazia, e perguntavam a eles que acontecimento, e eles falavam do acontecimento, mas quando chegou ali naquele determinado lugar, ele realmente percebeu aqueles 2 homens, que era Jesus que estavam falando com ele. Será que esse calor, querido, que há mais de 2000 anos atrás aconteceu de fato nas nossas vidas, será que esse calor queima dentro do nosso coração para receber a presença do Senhor dentro de nós e olhar para Cristo? E olhar para o Senhor em todas as áreas da nossa vida, seja na dificuldade, na tristeza, aonde você não tem nada, olhando para Deus e falando, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você assistiu, mas quero convidar você a assistir um filme que está no Netflix agora, que é Fé para o Impossível.
Esse filme, querido, ele retrata para mim, não é só o fato do milagre daquela moça, depois vocês vão assistir se você não assistiu, mas o louvor que aquela enfermeira faz ali naquela UTI. Porque louvar a Deus, querido, aonde você não tem nada, deve ser a coisa mais difícil na nossa vida. Você abrir a tua boca para engrandecer o nome do Senhor e falar assim, obrigado, Senhor. Tem muita gente, querido, que critica quando a gente vai num culto fúnebre e fala assim, louvado seja Deus. Você não tem carinho pela pessoa que está ali, que partiu? Não, eu tenho carinho, mas ela não está mais ali. E louvado seja o nome do Senhor. Mas o louvado seja o nome do Senhor não é pela perda, é porque nós temos um Deus que ressuscita mortos. E a humanidade não reconhece isso por causa da dor. Então, eu penso que quando nós olhamos o poder da ressurreição de Cristo em nós, e podemos louvar ao Senhor, e engrandecer o nome do Senhor, indiferente da nossa situação, seja boa ou seja ruim, mas você está louvando e adorando a Deus. Esse é o poder que ressuscita, esse é o poder que traz milagre, esse é o poder, querido, que transforma a nossa vida, que tira a nossa vida do pecado a um filho de Deus, a um servo do Deus Altíssimo. Esse é o poder da ressurreição, que faz de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que não é por ouvir só a palavra, porque tem pessoas que não conhecem a ressurreição do Senhor e o que Ele é para nós, mas está escrito, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, mas a vida da pessoa está lá cheia de pensamentos de iniquidade, cheio de tristeza no coração, cheio de dúvida. Como Deus pode fazer isso? Como Deus pode fazer aquilo? Porque você não pode passar pelo sofrimento. Nosso irmão Tiago nos ensina, né? Que é nas provações que nós recebemos a vitória. Então você não pode passar provação, eu não posso. Nós podemos passar provação, porque aquele que está em nós é maior, o que está dentro de nós é maior do que o que está nesse mundo. Ele é Senhor. Esse é o poder da ressurreição, querido, é testemunhar Cristo, viver Cristo, andar com Cristo, ser semelhante a Jesus na humildade, na capacidade de reconhecer falhas e erros, e amar incondicionalmente aquela pessoa, não criticar, mas amar, e ajudar aquela pessoa em Cristo Jesus. O meu Cristo, que está dentro de mim, pode restaurar o que está na tua vida também. Se você está vazio agora, você vai ter Cristo no teu coração. Você vai ter uma vida com Cristo, você vai ter uma vida diante da palavra de Deus. Esse é o testemunho maior das Escrituras, querido. Porque quando nós temos o orgulho, porque quando nós temos a razão, eu falo, querido, que muitas pessoas querem ter razão, eu falo assim, guarda a razão para você. Coloca ela no teu bolso e leva para dentro da tua casa, fica com a tua razão. Eu prefiro viver como Cristo viveu. Eu prefiro viver como Cristo andou. Eu prefiro viver como Cristo fez, que foi amar, indiferente da condição ou da pessoa, mas amar e não aceitar o erro, e trazer o consolo para que aquela pessoa tenha paz em Cristo, para ser corrigida, para ter uma vida de correção. Se nós queremos a justiça de Deus, nós precisamos caminhar como Jesus
é poderoso em suas palavras. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, verso 6, em 1 João, a palavra diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito, e o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Às vezes, amados, nós queremos viver as coisas espirituais como se fossem naturais. Não queremos ser transformados como Cristo trouxe para a humanidade a transformação. Em João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, para mim, é uma das maiores e melhores momentos que Jesus expõe a sua vida, dizendo assim, ele responde, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui está dizendo, querido, o que a vida no Espírito traz para nós. Se você pegar João, o Evangelho, e pegar 1 João, a carta, você olha e vê que a vida no Espírito, o poder da ressurreição, o crer, o colocar a nossa vida acima de qualquer coisa, eu estou nessa terra. Essa deve ser a nossa pergunta, querido. Eu vivo nessa terra, por qual motivo? Para ter um bom carro? Para ter uma boa casa? Para ter luxo? Para ter vaidade? Ou eu vivo nessa terra para ter acesso ao reino de Deus e depois viver a eternidade juntamente com Ele? Eu vivo nessa terra por ocasião? Eu vivo nessa terra por acordos? Vale mais um acordo do que qualquer outra coisa? Não, eu vivo nessa terra por amor a Cristo, porque eu creio no poder da ressurreição em Cristo. Porque eu creio que Ele viveu para me dar vida. Porque aqui, querido, nesse versículo, ele está dizendo, se você não come, não bebe, não tem vida em vós mesmo. Ele não está falando que eu transmitirei a vida. Ele está falando, se você não crê, se você não caminhar comigo, se você não andar comigo, não andar diante dos meus estatutos, diante da minha palavra, você não tem vida. E essa vida que você tem só é uma vida para essa terra. Onde a tua vida termina aqui. Querido, muitas pessoas pensam que quando olha para Jesus e tem uma vida com Deus, não, eu vou viver agora sem ter as boas coisas desta terra. Não, ao contrário. Eu imagino que Deus dá o melhor para nós. Deus quer o melhor dos seus filhos, mas não do nosso jeito. E nós precisamos encontrar o jeito correto de Deus. E não adianta, se eu quero olhar para a vida no Espírito, não adianta você olhar para o vizinho e falar, porque ele tem e eu não tenho, porque ele pode e eu não posso. Porque talvez, querido, houve oportunidades na sua vida que você não fez. Talvez, quando você tinha seus 7 anos de idade, que tinha que estudar, tinha que ter bom comportamento, tinha que estar ali o tempo todo. Quando você crescesse, você ia ser um engenheiro, um médico, alguém importante. Você ia ter conhecimento. Amém? Mas infelizmente você não quis isso. Você olhou para a sua própria vida, não para a vida que Deus quer para você. Amém? E olhou para ser melhor, fazendo as coisas mais banais. Não, eu vou jogar bola. Né? Vamos pensar nos meninos. Eu vou jogar bola. Eu vou brincar o tempo todo. Estudar. Eu colo. Aleluia.
Não vou pedir para você levantar a mão, pode ficar tranquilo. Mas aí chegou a hora de que você precisa agora responder algo, aí você fica olhando para a grama do vizinho. Por que a grama do vizinho é mais verde? Porque ele trabalhou. Porque ele se esforçou. E glória a Deus por aqueles que fizeram isso. E glória a Deus por aqueles que têm agora, está percorrendo uma jornada agora, para melhorar a sua vida. Glória a Deus. Você veio para Jesus, Deus te deu uma vida. Mas, querido, eu vou dizer para você agora, talvez com 40, 50 anos de idade, eu vou dizer para você, não é jogando um balde de água fria na tua cabeça. Mas eu vou dizer, você já está, como diz o saudoso pastor Ari, com 50 anos você subiu a montanha, com 51 você já está descendo a montanha. Então tem muita gente que já está descendo a montanha já escalou a montanha já, ó. Agora, está descendo a montanha, porque se durar até os 90 anos com saúde, glória a Deus, sim ou não? Mas se durar com 90 anos e também dá trabalho para um monte de gente, é melhor que Deus recolha logo, aleluia. Que é melhor estar na glória com o Pai, inteiro, do que aos pedaços na terra. É ou não é, irmãos? E às vezes a gente é egoísta, querido, nós não entendemos o poder da ressurreição em Cristo Jesus. O que Ele nos dá de vida, o que Ele quer de dar de bem-estar para nós. Então eu preciso sim olhar para a minha situação aqui na terra. Eu quero, querido, que você entenda que você vive numa terra. Não adianta eu falar das coisas espirituais, sendo que você tem que conviver a segunda-feira. Você tem que trabalhar na segunda, na terça, conquistar, viver os problemas, a dificuldade, viver a situação, e você vai caminhar na vida natural nessa terra. Mas eu quero dizer para você, para que você seja feliz em Cristo, e que você pode sim olhar para Cristo e ver Ele fazendo as boas coisas ao teu favor, porque Ele tem coisas boas para a tua vida. Ele tem boas coisas e tem dado boas coisas para você, para mim, para todos nós, e por isso nós caminhamos como testemunhas de pessoas nesta terra. Você vai testemunhando a obra de Deus, o poder de Deus, a transformação do Senhor. Então, por isso, quando eu assisti aquele filme, vi aquela enfermeira, porque muitas pessoas, querido, pensam assim: eu estou no local de trabalho, eu não posso fazer a obra do Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: o Estado é laico. Não é laico, todo mundo crê em Deus. Eles querem trazer uma transformação para dizer o seguinte: a tua religião eu não quero aqui. Mas eu posso dizer e afirmar, querido, que muitas vezes eu entrava dentro dos meus lugares de trabalho, não só quando eu trabalhei no banco, mas em outros lugares. Colocava o meu joelho no chão ali no banheiro e orava na hora do almoço. E não pedia prosperidade para mim. Pedia prosperidade para aquela empresa que me trazia o recurso. Porque aquilo lá era que mantinha o meu salário, o meu sustento. E às vezes nós não queremos fazer isso. O patrão já ganha demais. Tal pessoa já ganha demais. Mas o poder de Cristo que opera em nós é quando eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. E eu faço aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ele transformou discípulos, querido, que não eram nada, pescadores, Zelote, e tantos outros naquele meio, como grandes homens de Deus para levar a palavra. Ele transformou aquelas pessoas em 3 anos. E eles caminharam vivendo, querido, não por fábula, viveram o que era real nas suas vidas, pregando a palavra de Deus. Pedro não tinha estudo.
Ele pregou e 3.000 almas foi salva ali. Logo na sequência, mais 5.000 almas. Ele não tinha estudo, mas o poder da ressurreição trouxe vida para ele. Tenha vida em Cristo Jesus. Não fique olhando para aquilo que não deu certo, mas olhe para quem é Cristo na tua vida. E coma, e beba, e tenha, querido, relacionamento de intimidade com o Pai. Porque é isso que Ele está pedindo para nós. Um relacionamento de intimidade, fazendo com que a igreja, querido, ela realmente seja poderosa nessa terra. Quem crê que a igreja é poderosa? Essa igreja, querida, é poderosa. Se você orar e clamar e buscar a presença do Senhor, saiba que essa dificuldade que você está vivendo vai ser mudada. Você crê nisso? Porque você tem que ter vida em Cristo Jesus, para que essa vida seja transmitida nessa terra, para que a palavra de Deus seja transmitida. Quando você olha para Atos 2, a igreja estava viva, sedenta, ela queria algo de Deus, não estava morna, não estava uma pessoa esperando passar por alguma coisa, não, ela estava viva, ela queria algo novo, ela queria ser transformada, e ali eles começaram a orar, e falar em novas línguas, e o fogo caiu, porque era espiritual. A igreja, querido, ela é poderosa quando ela crê na ressurreição de Cristo, quando ela começa a crer e orar. Não é falar mal dos outros, não é ficar tentando questionar as coisas, não é tentando ficar trazendo picuinha em cima de picuinha, não. É quando ela se reúne e ora, e clama, e o fogo cai, e as portas se abrem. Nós vimos cada palavra, querido, nesse mês passado, falando sobre tantas áreas da nossa vida, do que o amor pode transformar. Esse é o amor que o Senhor tem por você. Esse é o amor que transforma. Esse é o amor que eles se reuniram ali em Atos 2, em comum, no partir do pão e nas orações. Não precisava nada mais eloquente do que isso. Só precisava ter uma vida de Deus. A igreja já é empoderada por essa graça que já tem sido transmitida para nós. Ela é empoderada. E quando eu tenho aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus coloca nos meus lábios, e começo a orar e clamar, querido, eu vou dizer para você, não tem nada que pode parar a igreja do Senhor. Só que eu também vou dizer algo para você, querido, que é uma coisa que tem também trazido muito peso para a igreja, é que o pecado não pode caminhar junto com a santidade, não tem como. E tem muitas pessoas, querido, querendo oração, ore por mim, guerreia por mim, faz uma libertação em mim, porque eu preciso mandar o demônio tal embora, tal pessoa embora, e tal. E depois, eles não têm aquela garra de participar da mesa, ter uma vida de santidade, largar tudo, largar família, largar pai, mãe, e vir buscar a presença do Senhor. Eu lembro, querido, que um final de ano, uma pessoa da nossa família falou assim, eu quero passar o final de ano na tua casa. Eu falei, só que eu vou para a igreja, eu não fico em casa. E eu acho que ela não entendeu direito, ela achou que eu ia ficar realmente na virada do ano com ela. E ela veio. E eu falei assim, quando deu 9 horas da noite, eu falei assim, a chave está aqui, o fogão acende dessa forma, a comida está aí, você pode cear, filha, não tem problema nenhum, porque eu estou indo para a igreja. Ela, eu não acredito. Eu falei, então, pois é, acredite. Acredito que eu vou para a igreja. E eu deixei ela em casa e vim para a igreja, querido. Eu não era pastor, não era nem ungido, não era nada.
Eu falei, eu vou para a igreja. Não tem um melhor lugar para mim estar do que na virada do ano, orando e buscando a presença do Senhor, porque eu creio que o meu Senhor ressuscitou. Eu creio que Ele vive na minha vida. E o que eu quero mais é ter Ele. E eu falei, não fica triste não, que depois no dia 1º a gente comemora, come tudo o resto dos frangos que sobrar aí, o resto da carne pode ficar tranquila. Sabe, queridos, mas tem muitas pessoas que, por causa de um detalhe, abandonam Jesus e sai do propósito de Deus. Por causa de um detalhe, por causa de uma amizade, por causa de uma palavra, tem pessoas saindo da presença do Senhor. E eu vou dizer, queridos, se eu creio no poder da ressurreição, eu tenho que lutar contra essas coisas. Porque a igreja, ela tem o poder de ter uma vida em Cristo Jesus. Ela tem o poder. Você, querido, é mais poderoso que você nem imagina. Que você na tua casa, o inimigo pode se levantar, a tua boca quando é santa e você começa a orar, querido, o demônio sai, ele não fica ali por causa da presença do Senhor. A igreja é poderosa em Cristo Jesus, mas sozinho nós não somos nada. Então eu tenho que ter a vida de Deus dentro de mim. Porque se a igreja ela é poderosa, é porque eu tenho cultivado esse relacionamento com o Pai. E eu posso dizer, essa mente que está vagueando, cesse agora, saia da minha vida, porque a minha mente é de Cristo Jesus. A minha mente não é para ficar vagueando, para ter pensamentos errados, para ter pensamentos de iniquidade. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. Eu dou uma ordem, e através desta ordem, o inimigo sai, porque a vida de Deus está em mim, porque eu creio no poder da ressurreição. Cristo vive dentro de mim, Cristo vive. Então eu sei que as dificuldades desta terra, querido, para Deus não é nada. Para nós é um caminhão de batalha, mas para Deus não é nada. Para Deus isso, querido, pode ser mudado do dia ou instantaneamente. Deus pode mudar a nossa situação, mas nós muitas vezes não podemos mudar a nossa situação. Então eu tenho que entender que essa igreja, querido, ela é realmente poderosa nessa terra, porque a vida de Deus está nela. John Stott tem uma frase dizendo assim: a crença na ressurreição não repousa sobre um sepulcro vazio, mas sobre um Cristo vivo que se revelou aos seus. Esse é o Cristo que vive na tua vida. Esse é o Cristo que vive em nós como igreja. Por isso, querido, se eu tenho algo contra, se eu tenho uma situação difícil, eu tenho que me humilhar diante de Deus e pedir perdão, para participar do corpo e do sangue do Senhor. Eu tenho que ter um coração limpo. Eu tenho que ter uma vida, querido, santa. Uma vida humilde diante da presença do Senhor. Falar: Pai, me perdoa pela palavra que eu falei, pela atitude que eu tive, pelo pensamento que eu tive, por situações que eu criei. Me perdoa, Senhor, porque eu quero ter uma vida com Cristo. A minha mente pertence ao Senhor. Porque a doença da humanidade hoje, queridos, se chama ansiedade e depressão. Essa é a doença de hoje. Que o inimigo começa a lançar na cabeça das pessoas assim, como setas. E as pessoas estão aceitando essas palavras. Não, eu sou ansioso. Não, eu sou depressivo. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu vou dizer para você, querido, a igreja é poderosa para determinar a bênção sobre a sua vida.
A igreja é poderosa. Se você não está conseguindo sozinho, procure o teu discipulador. Abra o teu coração, confesse o teu pecado. Abra a tua vida, querido, mas não vive da maneira que você está vivendo. Porque quem tem e participa do corpo e do sangue tem vida de Deus. Vida de Deus. E essa vida transforma as nossas vidas. Então quero convidar você a ficar de pé. Que você possa fechar os teus olhos nesse momento. Que você possa olhar para Jesus nessa noite. Que você possa falar com o Pai agora. Diga para Ele: Senhor, eu não quero viver da maneira que eu estou. Fale para Ele, querido. Fale para o Pai, não tenha vergonha, não seja tímido, mas abre os teus lábios, fala: Senhor, eu quero tomar posse da Tua palavra nessa noite. Nós vamos cantar esse cântico, que é bem antigo, querido. Tudo o que Jesus conquistou na cruz. Eu creio que você lembra dele. E esse cântico é uma oração para nós, nesse momento. Que você possa olhar para Jesus através destas palavras, se você não conhece. Mas se você conhece, cante como se fosse uma oração para a tua vida. E aceita o que Cristo tem para você, o que Ele tem colocado na tua vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está do que o que está no mundo. Bem maior do que o que está no mundo. Declara a Ele toda a vida e todo o poder. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior do que o que está no mundo. Pai, eu oro nessa noite, Senhor. Oh Deus querido, para que aquele que tem colocado essa palavra no coração, Senhor, oh Deus querido, ele possa se apoderar como igreja, uma igreja viva, uma igreja abençoada, porque o Senhor já fez, Pai, o que devia ser feito ali na cruz, Pai,
E o poder da ressurreição, Senhor, nos deu essa vida, Pai. A Tua palavra diz que nós, ao nós nos assentarmos à Tua mesa, compartilharmos do Teu pão e do Teu sangue, Senhor, estaremos compartilhando a vida de Deus. E essa vida, Pai, que ela seja, Deus querido, derramada, transformada. Por isso eu oro, Pai, por aquele que está enfermo, por aquele que está abatido, por aquele que está ali vivendo, Senhor, as ameaças malignas de Satanás e seus demônios, que caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eles tenham vida de Deus, transformação, que eles recebam, Senhor, a restauração em Cristo Jesus, uma nova vida, uma nova expectativa, ó Deus querido, novos sonhos, novos planos, ó Deus querido, que eles sejam transformados pela Tua palavra, encorajados, Senhor, totalmente ligados um ao outro, vivendo Cristo nas suas vidas, Pai, com um relacionamento profundo, com uma intimidade, Deus querido, real, uma intimidade, Pai, que liberta, que transforma, Pai. Que a Tua igreja seja restaurada, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos, Pai, por aqueles que estão vivendo ali o erro, as práticas da iniquidade, seja sofismas que estão na mente, pensamentos malignos, Senhor. Nós repreendemos nesta noite, declaramos fora, porque nós somos uma igreja poderosa em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja edificada na rocha, aonde nós não tememos o mal, mas somos livres para declarar a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. No dia mau, nós louvamos ao Senhor. No dia bom, nós louvamos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele está acima de todas as coisas na nossa vida. Em primeiro lugar, seja Cristo, o Senhor, que nos amou e nos deu vida e paz. Nós te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Nós somos gratos pelo Teu amor, Pai. Somos gratos pela vida de Deus. Em nome de Jesus. Mas eu quero fazer um convite a você nessa noite, querido. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e Jesus tem te chamado para uma reconciliação. Ele tem te chamado para que você tenha uma nova vida, uma vida diferente. A igreja está com os olhos fechados. Se você, querido, quer entregar a sua vida ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele já te chamou no ventre materno. Ele escolheu toda a humanidade. Talvez você teve tantas outras oportunidades, mas não reconheceu. Mas hoje o Senhor está te dando mais uma, dizendo: vem, meu filho amado, eu te amo, eu te amo. Vem da maneira que você está, vem da forma que você está nessa noite. Eu te amo, eu te amo. E eu quero ter um relacionamento de intimidade contigo. Levante uma de suas mãos, fala: Pai, eu quero ter essa palavra nessa noite. Mas talvez você está no nosso meio, querido, e quer renovar a sua aliança com Cristo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero fazer essa oração junto contigo.
Que essa aliança seja renovada na sua vida. E você tenha esse laço de amor, esse laço de vitória na tua vida. Vamos ouvir esse cântico novamente. Tudo que Jesus conquistou na cruz. E assim vai dar tempo de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. É direito nosso, venha Jesus, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem mais. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem mais. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria que vocês repetissem junto comigo. A igreja vai nos ajudar também. Então diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu venho como estou e entrego a minha vida nas tuas mãos e confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e o meu Salvador. Pai querido, que todo o meu passado e os meus pecados eu entrego agora nas tuas mãos e peço a ti, Senhor, que o Senhor os lance no mar do esquecimento, porque hoje eu tomo a decisão e recebo a ti como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, porque hoje eu sou teu filho e tu és o meu Pai. Pai querido, eu oro, Deus amado, pela vida dos teus filhos, Senhor, e peço para que o Senhor esteja revestindo do alto da cabeça a planta dos pés. E diante desta palavra, Pai, como igreja bendita, eu declaro que eles são, Senhor, a igreja vitoriosa que o Senhor tem constituído nessa terra, Pai. E peço para que o Senhor esteja guardando e livrando a vida deles de todo mal e de todo maligno, Pai, e que eles possam viver uma vida com Cristo, em nome de Jesus, amém, amém? Agora eu queria que vocês se virassem e recebessem a igreja como parte da sua família. Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva bem forte de palmas para Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Quero convidar os nossos diáconos a participarem da mesa. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos tão gratos a Deus, querido, por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua bondade, pelo seu amor. E a palavra do Senhor diz que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Esse momento, querido, você pode orar e você pode entregar a sua vida diante do altar, falando com Ele: Pai, eu entrego o meu coração nas tuas mãos,
Eu recebo nessa noite, Pai, o Teu corpo, que me dá vida, que me dá poder, que me encoraja, que faz eu ter novos sonhos, novos planos. Esse é o Deus, querido, que te ama. Ele quer o melhor da tua vida. Ele faz de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, nós consagramos esses elementos nesta noite, Pai, e apresentamos diante do Teu altar, e consagramos, Pai, para que todo aquele que participar, Senhor, pode ter a vida de Deus, pode ter a presença do Senhor, Pai. Ó Deus querido, nós consagramos a Ti e declaramos a Tua autoridade, em nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, espere até que todos recebam, assim participaremos juntos. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça Senhor, formoso é, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Glória ao Teu nome, Senhor. Fique de pé. Pegue aí o seu pão, abre ele com cuidado, coloque nas suas mãos. Esse é o corpo. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, distribuiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo,
partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nessa noite estamos trazendo a memória do Senhor sobre as nossas vidas, falando: vem morar, Senhor, vem ser, Pai querido, vem habitar, vem transformar a minha vida, vem edificar a minha vida nessa noite. Que eu tenha esse relacionamento com o Senhor todos os dias da minha vida, porque o meu Redentor vive e Ele está presente em nós. Consagramos a Ti e recebemos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pelo amor. Obrigado, Pai, pela transformação, Senhor, do que éramos para quem somos hoje, Pai. Obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito, pelo amor vertido na cruz. Semelhantemente, abra aí o seu cálice. Ele tomou o cálice da nova aliança, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue derramado por vós. Essa é a aliança que Deus tem contigo, querido. Esse sangue traz uma aliança sobre a sua vida, e essa aliança jamais será quebrada pela parte de Deus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela aliança que o Senhor tem com os seus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque é sobre esse cálice, Pai, que tem nos dado a vida, tem nos dado autoridade, tem nos dado poder, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Pai, pela vitória na cruz, porque o Senhor, Pai, nos deu vida. Obrigado, Senhor. Antes éramos abandonados, mas hoje herdeiros do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por vivermos a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Participe, querido. Receba do cálice. Aleluia. Comemore com o irmão que está do teu lado aí, querido. Abrace ele. Abençoados, queridos, que bênção, né? Glória a Deus. O mover de Deus continua, querido, amém? Deus é poderoso. Queridos, eu queria falar um pouquinho com você sobre o nosso crentão. Vai estar agora já chegando, já chegou aí o mês de junho, então dia 21 de junho nós temos o nosso crentão. Então o que é o crentão, querido? É uma festa
onde nós nos reunimos. Nós vamos fazer lá no sítio, no Rancho Cristo Salva. Você que é novo na igreja, né? É uma festa, querida, onde nós celebramos o nome do Senhor e aproveitamos para ter um tempo de comunhão. E é um tempo tão poderoso, querido, porque o crentão, ele foi feito para que nós pudéssemos ensinar os nossos filhos. Porque nesse mês de junho e julho vai estar rolando muita festa junina. E essas festas juninas e julinas do mundo são consagradas, né, querido? Nós sabemos que muitas coisas são consagradas. E nós consagramos esse dia ao Senhor. Então é importante você estar lá participando, estar lá com a sua família, em nome de Jesus. Amém? E os supervisores, amados supervisores, vocês que pegaram os convites para vender, se você não conseguiu vender tudo, procure o Paulo Júnior e devolva para ele. Porque tem supervisor que está procurando mais convites e nós não sabemos como está isso daí. E também, você supervisor, precisa começar a acertar com ele, tá? Dos convites que você pegou, né? Daquilo que você entregou para os seus liderados. Então é você, supervisor, que vai fazer o depósito lá para o Paulo Júnior, naquele link que ele colocou. Isso é importante para nós começarmos a preparar a organização do nosso evento. Amém, supervisores? Então, se você que é supervisor, muito atento, essa semana comece a fazer os depósitos para o Paulo Júnior, daquilo que você já vendeu. E o que você não vendeu, traga e devolva, para que a gente possa passar ele para outro supervisor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, abençoados, querido. Espera aí, querido, vai ter um negócio do reencontro do quê? Ah, o QR Code, querido, QR Code. QR Code das fotos. Glória a Deus, amém, querido? A Midianita aqui, Harumi, está falando que o QR Code vai ficar aqui. Você que tem o seu celular, vem aqui e você vai pegar todas as fotos do culto em nome de Jesus, amém? Vai ficar aqui por um tempinho para que você possa pegar, amém, querido? Vamos dar o nosso glória a Jesus? 1, 2, 3...